Bom dia a todos, feliz sábado, que possam se sentir bem na casa do Senhor e que o coração de vocês possa ser igual ao meu, estar grato ao Senhor porque temos a oportunidade de estar na sua santa casa após uma semana de labuta, após uma semana, quem sabe, de férias, mas nos encontramos com Ele e com os nossos irmãos. Vamos, pois, entoar o hino 401. E esta semana tivemos a oportunidade de estudar a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo e em tudo, mas principalmente quando o assunto é a salvação dos nossos irmãos. Que em todos os nossos passos, que em todos os momentos da nossa vida, possamos ter em mente esta oração: abre, Senhor, os olhos meus. Vamos, pois, entoar o hino 401. Depois deste pedido cantado, esta oração cantada, vamos todos puderem ajoelhar para orarmos ao Senhor. Amoroso Pai que estás nos céus, quão gratos estamos, Senhor, pelos cuidados teus connosco. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, para podermos sobreviver neste mundo. Agradecemos também, Senhor, pela paz que vais dando ao país que vivemos. Agradecemos também, Senhor, pela igreja que temos, os nossos irmãos, por todos aqueles, Senhor, que com o mesmo empenho se interessam em estar presentes na tua escola sabatina, na tua santa casa, para semanalmente te adorar e te honrar. Por isso, Senhor, agradecemos tudo que tens feito por nós até este momento.
Abençoa muito, Senhor, aqueles que porventura gostariam de estar e não podem. Abençoa também aqueles, Senhor, que porventura também já não estejam com a sua fé tão forte quanto deviam para continuar a caminhada que têm nesta terra até à tua vinda. Dirige-nos a todos, Senhor, e abençoa aqueles que estão passando férias, abençoa cada uma das deslocações que se irão fazer ou que estarão a fazer. Senhor, que o teu povo possa sentir sempre a tua mão protetora nas suas vidas e assim possam ser sempre agradecidos. Abençoa muito esta hora que aqui vamos passar, que ela sirva para nossa edificação espiritual e como teus filhos, Senhor, possamos sair mais ricos, porque a tua palavra tem essa finalidade, enriquecer-nos no conhecimento da tua palavra para a salvação. Ajuda-nos a amar-te cada vez mais, é como humildemente peço, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Ora, como todos provavelmente saberão, nós no último sábado de mês normalmente gostamos de dar uma simples lembrança aos aniversariantes. Hoje eu não queria só oferecer, Escola Sabatina, nós, Escola Sabatina, queria não só oferecer uma lembrança, mas também queria apresentar-vos uma pequena meditação, muito simples, mas que é importante para cada um de nós. E o título que eu pus nesta meditação, especial para os aniversariantes, é este: Agradeça a Deus pela vida. Todos nós devíamos ter este sentimento de agradecimento. Porque a vida é uma bênção preciosa que Deus nos dá. Toda a vida vem de Deus, que nos criou e de forma maravilhosa. Nossas vidas estão nas mãos de Deus, Ele nos ama e nos abençoa nesta vida. Nos Salmos, há um hino de ações de graças para ser cantado quando se entrava no templo. Portanto, o povo de Israel tinha, pelo menos um, tinha mais, mas tinha um que eu trouxe esta manhã para a nossa reflexão, especialmente para os aniversariantes. E esse hino é o Salmo 100. Eu não vou ler o Salmo todo, porque eu tenho outros salmos para ler, mas vou só tirar a parte que achei que era importante para este momento. Então eu vou ler numa versão provavelmente diferente das vossas, mas que será interessante e enriquecedor nós também aqui o fazermos. É o Salmo 100, versículos 3 e 4. E então o salmista diz assim: Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Portanto, Ele criou-nos e somos propriedade dele. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Este é um dos cânticos que o povo de Israel cantava quando entrava no templo do Senhor. O salmista Davi também tem um salmo que eu também procurei tirar uma pequena parte, que é o Salmo 139, 13 a 16, que tem por título o seguinte: Deus sabe tudo. E então, no Salmo 139, 13 a 16, diz o seguinte: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. É fabulosa esta frase aqui. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido com escumo nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Portanto, Davi tinha uma percepção muito precisa do Deus Criador e do Deus mantenedor. Isto quer dizer que, por trás das causas naturais que intervêm na procriação, a fé recebe a ação criadora de Deus
fonte de toda a vida. A fé percebe a ação criadora de Deus, fonte de toda a vida. E eu achei muito importante, e é por isso que eu sublinho, o salmista diz assim: digo isto com convicção, portanto não tinha qualquer dúvida. Deus não é só o Criador, mas Ele também é reabilitador. E vou-vos trazer 2 exemplos. É o Salmo também de Davi, no capítulo 30, Salmo 30, versículo 1 a 3. E então, o salmista, todos nós conhecemos a história de Davi. E este salmo dá-nos, só estes pequenos textos, 3 textos, vão-nos dar um vislumbre perfeito do pensamento de Davi em relação a Deus como reabilitador. Então eu leio: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curastes. Senhor, tiraste-me da sepultura. Prestes a descer à cova, devolveste-me à vida. Portanto, quando alguém está nesta situação, é quase, parece que já não resta nada. É quando se diz, está tudo perdido. Mas o salmista diz, prestes a descer à cova, tu devolveste-me à vida. Salmo 31 a 4. Mas não é só Davi que tem umas expressões destas, tão fortes e tão maravilhosas para nos ajudar a viver a nossa vida. E aqui trouxe outro personagem que provavelmente vocês estão a imaginar quem? Jonas. Jonas capítulo 2, versículos 6 e 7. É outra mensagem fabulosa para nós, especialmente os aniversariantes, compreenderem quão importante é nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. E então o Jonas diz assim: afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Portanto, com isto é prosa, o Salmo, esta forma de escrever quer demonstrar com alegorias a importância e a profundidade das coisas. Quando ele diz que vai até ao fundamento dos montes, é o lugar mais profundo, não é? Porque um prédio grande tem que ter uma grande... Quanto maior é o prédio, maior é as suas fundações. E, portanto, o que ele está aqui a dizer é que foi ao lugar mais fundo que se pode existir. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Imaginem, ele está a falar da situação de quando ele foi engolido por grande peixe. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Portanto, ele achava que era o fim. Mas ele disse, tu, Senhor, trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Portanto, quando ele está aqui a dizer, ele viu a sua pequenez e a grandeza de Deus. E o que ele sentiu foi que a sua oração chegou ao templo de Deus, o lugar mais alto que existe na Terra, que existe no universo. E ele diz que estava na maior das profundezas desta Terra. Portanto, os dois extremos, a maior profundeza desta Terra e o lugar mais alto do universo. E através da oração ele conseguiu chegar lá. A versão grega do Salmo 146 atribui a autoria, e podemos ir já para lá, atribui a autoria desse Salmo a Ageu e Zacarias, que são dois profetas que viveram no fim do século VI a.C. Portanto, o Salmo 146 é atribuído na versão grega a estes dois autores. Se assim foi, seria curioso saber em que período da sua vida eles os escreveram. Sabemos que eles não tiveram uma vida fácil quando aceitaram uma missão difícil. Qual era a tarefa deles? Era reconstruir o Templo de Jerusalém após o cativeiro de Babilónia. Conta a história
que duas principais dificuldades se instalaram na execução do projeto, ao ponto que o desânimo paralisou a obra. Portanto, o pensamento, a ordem, todo o projeto era construir o templo, mas o desânimo foi tanto que a obra parou. A primeira dificuldade foi a precariedade de meios que se dispunham. E aqui nós podemos transpor isto para a nossa vida. Quantas vezes isto acontece? Nós sentirmos que estamos amarrados de pés e mãos. E isto foi uma das situações que passou por aqueles homens. A precariedade de meios que dispunham. E a segunda grande dificuldade que estes dois homens viveram foi que a hostilidade dos samaritanos era diária. Todos os dias eles tinham que construir com uma mão e lutar com a outra, porque os samaritanos não queriam de maneira nenhuma que eles construíssem o templo. Porém, as dificuldades não os afastou de louvar o seu Deus. E é por isso que este salmo também é muito importante. Eu só trouxe 2 textos do Salmo 146. E então eles começam com uma palavra que é de glória. Aleluia! E depois diz: louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Agora pensem bem na dificuldade da vida daqueles homens. Mas eles não tinham outro pensamento. O que estes homens nos querem dizer hoje é que tanto o passado como o presente, mesmo o futuro, não alteraria a motivação que tinham para louvar o Senhor. E essa convicção era tão grande que só a morte os poderia impedir de exaltar o seu Deus. Era a única situação, era o único facto que os poderia afastar desse louvor. Portanto, tudo o resto era secundário. Minhas irmãs, meus irmãos aniversariantes do mês de agosto, esta reflexão foi compilada especialmente para vós, mas permitam-me que ela possa se estender a todos os presentes e também todos os que me estão a ouvir, seja em que lugar for ou em que circunstância estiver. O repto que deixo a todos é: agradeçam sempre a Deus pela vida. Que o Senhor nos ajude e que possamos ser agradecidos, porque Ele é o Deus que cria, é o Deus que mantém e é o Deus que cuida. A todos um bom sábado. No fim da escola sabatina teremos uma pequena lembrança, depois iremos chamar à frente todos aqueles que fizeram anos e, portanto, convidava-os desde já para esse momento, mas no fim da escola sabatina. Vamos passar depois à lição, à recapitulação da lição, e connosco, como já repararam, temos o Fábio. Que o Senhor possa inspirá-lo e abençoá-lo e que também possamos sentir essa bênção da parte de Deus da sua mensagem. Até já. Bom sábado. É com grande alegria que volto a estar aqui na vossa presença, nesta que é a minha segunda casa espiritual, e queria desejar a todos um bom sábado. Eu acredito que uma boa parte dos irmãos que hoje não estão cá é porque também têm férias, estão certamente noutras igrejas, noutros locais louvando o nome de Deus, da mesma forma que outros também, desfrutando deste período merecido de pausa no trabalho, vêm visitar a Igreja de Canelas e por isso certamente alguns estão aqui neste meio. A esses também desejo as boas-vindas e um bom e santo sábado. Irmãos, vamos dar a continuidade a este que é um trimestre que a mim especialmente me atrai, porque estamos a falar do meu livro favorito da Bíblia, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que, como dizia, eu creio que é o pastor Paulo Cordeiro que diz que o título do livro não está muito correto. Se nós tivéssemos que refazer o título do livro de Atos dos Apóstolos, devíamos ter feito de outra forma. Deveríamos chamar Atos do Espírito Santo, porque, de facto, é onde o Espírito Santo se manifesta, mais do que os Atos dos Apóstolos, porque aqueles Atos dos Apóstolos não são atos deles,
São os atos feitos pelo Espírito Santo através dos apóstolos. E esta semana nós vamos ver uma outra dimensão desta parte fabulosa da história do início do cristianismo, do início da primeira igreja que foi instituída por Jesus Cristo. E nós vamos ver hoje uma dimensão muito interessante também, que hoje vamos poder partilhar entre todos. E para que o Espírito Santo também possa habitar neste meio e nesta lição, eu iria pedir que, em posição de reverência, mesmo como estão, poderão inclinar as vossas cabeças e eu vou-me ajoelhar para fazer uma prece ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, neste momento, Senhor, eu invoco a presença do Teu Santo Espírito para me capacitar também para a partilha desta lição maravilhosa que nós estamos esta semana. Querido e bondoso Deus, eu te peço também que todas as dúvidas, as questões que alguns dos meus queridos irmãos hoje possam aqui ter, possam ser respondidas, Senhor, não pelas minhas palavras, mas à luz do assim está escrito. Que possamos todos ficar convencidos pelo Teu Santo Espírito das verdades maravilhosas que esta lição desta semana nos quis transmitir e que saiamos com o coração cheio e que possamos ter a alegria no nosso coração também de louvar o Teu Santo Nome esta manhã, em Teu nome te suplicar. Amém. Meus queridos irmãos, vamos só fazer rapidamente uma retrospectiva daquilo que estudámos nas últimas 2 semanas. Ainda se lembra do que estudámos há 2 sábados atrás? É assim que se vê normalmente na escola, quando o aluno estuda a lição, é nós tentarmos retroceder algumas lições e ver se todo o conhecimento que está para trás foi ou não foi corretamente adquirido. Há 2 lições atrás nós falámos de quê? Ministério de Pedro, muito bem. Alguém falou em Estevão. Estevão ainda foi há 3 sábados, porque quando falámos dos diáconos, dos primeiros líderes da igreja, ainda foram uns sábados antes, mas depois tivemos o Ministério de Pedro. E nesse Ministério de Pedro houve uma lição em particular, que quase podemos dizer que faz ponte com a lição desta semana. Que foi uma parte interessante da história de Pedro. Foi o quê? A visão. Quando ele... Exatamente. Ele teve uma visão. Nessa visão há um lençol preso por as suas 4 pontas. Nesse lençol são uma série de animais imundos, impuros, e aquele lençol subiu e desceu quantas vezes? 3 vezes. E das 3 vezes Deus disse o quê? O Senhor? Mata e come. E das 3 vezes Pedro respondeu, como posso eu, sendo judeu, comer coisa imunda? Nunca comi coisa imunda. E Deus respondeu, não chames tu o quê? Imundo ao que Deus purificou. Os nossos irmãos evangélicos pegam nessa passagem para dizer e afirmar, afinal podemos comer tudo. Porque aquilo que eram animais impuros, Deus ali mostrou a Pedro que podem, agora eu transformei e agora é tudo puro, tudo podemos ser comido. Mas se nós lermos uns versículos mais adiante, saberemos perfeitamente aquilo que Deus queria dizer com aquilo. Pois Pedro diz-nos que no fim da visão ficou a meditar sobre aquilo que queria significar. E quando ele viu depois os servos de Cornélio, os soldados, à porta, dizendo que o seu senhor, Cornélio, queria o receber em casa, e a primeira coisa quando Pedro chega, ele diz, agora o Senhor me deu a entender. Porque eu considerava impuro, mas Deus purificou aquilo que eu antigamente achava impuro. Então, essa ideia de um judeu se misturar com um gentio era, podemos dizer, uma barreira que Deus queria que a igreja primitiva pudesse vencer. Porque quando Jesus veio a este mundo, não veio morrer unicamente pelos judeus. Irmãos, se assim fosse, nenhum de nós valeria a pena estar aqui. Ou nos converteríamos todos ao judaísmo, ou então não valeria a pena estar aqui. E o Evangelho é um Evangelho para toda a tribo, língua, nação e povo. Disse mesmo Jesus, antes de ascender aos céus, disse, e sereis minhas testemunhas. Em primeiro lugar, aonde? Em Jerusalém, em Samaria e aonde? Até os confins da terra. A todo lado. E dou graças a Deus porque nós, gentios aos olhos dos judeus, somos considerados merecedores dessa salvação.
E na lição da semana passada falámos então de Paulo, a sua primeira viagem missionária. E nessa sua primeira viagem missionária de Paulo, Paulo começava a pregar sempre o Evangelho onde? Sinagogas. E nessas sinagogas havia o quê? Decisão. Judeus. Mas nos diz que é interessante que haviam gentios que frequentavam essas sinagogas. Mas como é que é possível? Então, nas sinagogas só há judeus. Não, havia os gentios. Mas porquê é que eles eram considerados gentios e não judeus mesmo indo à sinagoga? Havia alguma coisa que os fazia diferenciar dos outros. Era só porque eles não eram da descendência de Abraão? Era por isso? Exatamente, irmão. Porque eles não eram circuncidados. E isso, aos olhos da cultura greco-romana, temos que ver, aqueles gentios eram cidadãos gregos, romanos, etc. E o ato da circuncissão era um ato visto como sendo um ato muito difícil de encarar. Era quase macabro, por assim dizer, fazer esse ritual, porque aquele era um ritual, basicamente, de aceitação a um novo povo. E aquilo era uma barreira. Então, quando Paulo começa a pregar aos gentios, a dizer que a salvação é para todos, porque os judeus, quem foram aqueles, e nós vimos nisso na lição da semana passada, criaram mais dificuldades à mensagem de Paulo. E foram os judeus? Eram eles que minavam a cabeça dos líderes das cidades para que Barnabé e Paulo fossem expulsos. E no último caso, ele até foram apedrejados, que Paulo até foi arrastado pela cidade, já dado como morto. E isto era, mas a história e a realidade. Os filhos, o pertenço povo de Deus, criou de tal maneira dificuldades, barreiras, que o Evangelho, Paulo disse isso e nós lemos isso na lição da semana passada. Porque, em primeiro lugar, pregamos o Evangelho a vós, judeus, mas como vocês se acham indignos, não são merecedores, então nós vamos pregá-lo aos gentios. E Paulo, então, começou com força a pregar aos gentios porque eles aceitaram. E porquê é que os gentios aceitaram, irmãos? Porquê é que os gentios receberam o Evangelho como água no deserto? Porquê? Muito bem, minha irmã. Não sei quem disse. Foi minha irmã ali. Peço desculpa. Exatamente. Paulo não pregava a circuncisão. Ou pelo menos Paulo não pregava que a salvação vinha pela circuncisão. Paulo pregava que a salvação vinha por onde? Pela fé e pelo sangue de Jesus Cristo. E isso, quando os gentios chegaram à conclusão, mas não é preciso ser circuncidado para ser salvo. Maravilha, Deus seja louvado. Porque isso para nós era uma dificuldade, era uma barreira. E agora nós vamos ver que os relatos de o crescimento da igreja entre os gentios foi uma boa notícia para a igreja. Mas isto começou a levantar um problema. E nós vamos ler agora, rapidamente, para aqueles que quiserem abrir a sua Bíblia, em Atos 15, 1 a 5, nós vamos ver aqui qual é o ponto da situação. Vamos ver, e eu dou graças a Deus numa coisa, sabem, irmãos? Porque eu, quando olho para a lição desta semana, e quando penso muitas vezes nos problemas que há dentro da igreja, eu fico tranquilo. Fico, não digo satisfeito, porque isto não é um motivo de satisfação, mas fico descansado. Porque quando nós agora vamos ler estas passagens, e se nós nos começarmos a lembrar de outras situações e episódios que nós vivemos na nossa igreja, como dizia o velho sermão, não há nada de novo debaixo do sol. Não há. E, irmãos, outra evidência que os irmãos possam crer que a palavra de Deus, tal e qual nós a conhecemos, é verdadeira, é uma das evidências, é esta da lição desta semana. Sabem porquê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos não é nada mais, nada menos do que um relato. Eu vou usar este termo, mas não entendo este termo como sendo um termo negativo. É um termo positivo. Mas é um livro propagandista do cristianismo. Porque basicamente está a divulgar os feitos do Espírito Santo, a forma maravilhosa como Deus atuou no início da igreja primitiva. E basicamente também está a fazer o quê? Uma divulgação, a contar a história às gerações futuras e presentes naquela época, de como a igreja atuou, de como foi o início da igreja, de como Deus atuou através dessa igreja. E sabem uma coisa, naquela época,
em que o livro de Atos foi escrito, quem é que dominava o Império Romano? E sabem que os romanos foram os primeiros a adotar esta arte da propaganda. Tanto que os romanos, quando conquistavam uma cidade ou tinham um grande triunfo, o que é que eles faziam em Roma, principalmente? Mandavam construir o quê? Nunca ninguém esteve em Roma, mas se não tiver, eu vou explicar. Em Roma existem alguns sítios, os que restaram, arcos. E nesses arcos, existe um deles, que é não digo o Arco do Triunfo, mas é o arco, eu creio que é não sei se é o Arco Tito. Existe, por exemplo, lá gravado a destruição dos factos, por exemplo, quando foi a destruição de Jerusalém. E lá nós podemos ver o candelabro. Porque quando eles entraram em Roma, trouxeram alguns dos artefactos do templo. E a forma como hoje nós podemos saber como era o candelabro do templo é porque existe uma gravura. E quando os romanos construíam esses arcos, eles basicamente só construíam os seus grandes feitos. Não existem arcos das derrotas, dos fracassos. Isso não fazia parte da propaganda. Isso não fazia parte da história. Porque isso é a parte triste para esquecer. Mas nós hoje vamos ter um relato, e essa é a evidência de que a Bíblia de facto é um livro que é verdadeiro. Porque a lição desta semana vai mostrar as dificuldades que existiram na igreja primitiva. As desavenças que existiram na igreja primitiva. E irmãos, se este livro não fosse verdadeiro, sabe o que é que acontecia? Estes episódios não estavam lá. Só estavam as coisas boas. Os problemas, as dificuldades não estariam. E aqui está. Tudo. Tudo escrito assim como tal se passou. E nós vamos ler em Atos, então no capítulo 15, no versículo 1 a 5, nos diz: alguns tinham descido da Judeia. Quando se diz descido da Judeia, irmãos, não quer dizer que a Judeia está lá no alto. É porque, para a mentalidade judaica, quando alguém vai a Jerusalém, vou a subir para Jerusalém, mesmo que ele esteja no norte, do sul, seja de que lado for. Vai sempre a subir. Mas quando alguém vem da Terra Santa, neste caso, vem sempre a descer. Então tinham descido da Judeia e ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Esta, de facto, era, e isto nós encontramos então no versículo 1 do capítulo 15. Esta era um facto. Começaram a vir pessoas da igreja. De onde? De onde é que vieram estas pessoas? De Jerusalém, vêm da Judeia. Era a igreja que estava lá instituída. E vinham e começaram ali a falar e a começar a fazer a cabeça dos irmãos, dos gentios, principalmente: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, vós não podeis salvar-vos. Tendo então tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, vejam bem, não pequena. Se eu imagino, se a Bíblia diz que não foi não pequena, eu estou a imaginar como não terá sido esta discussão. Houve discussão na igreja de Deus. Esta era uma igreja pura, perfeita. Irmãos, por isso tranquilizai-vos. Se na vossa igreja existir grandes e fortes discussões, isto não é sinal que Deus não está com esta igreja. Não pensem isso. É sinal que existem pessoas que amam a igreja de Deus. E, estamos a falar, atenção, este não é um assunto pessoal. O assunto da circuncisão, que é aqui abordado, e não é só a questão da circuncisão. Esta circuncisão é um elemento. Era como também todas as outras quê? Exatamente, os rituais religiosos associados à lei de Moisés, que também eram apontados como sendo um problema. E então, irmãos, à luz desta situação toda, deste enquadramento, houve discussão, mas estes são assuntos de ordem teológica, doutrinária. Não são assuntos do ponto de vista do irmão A, B ou C. Irmãos, eu quando me lembro de situações como esta, de alguém que diz: se vocês não vos circuncidares, não vão ser salvos, sabem o que é que isto me faz lembrar? Quando alguém entre nós dizer-nos: se tu não fores vegetariano, não podes ser salvo. Vocês nunca ouviram isto? Eu não estou a dizer com isto que é mentira ou é verdade esta afirmação. Eu estou a dizer com isto é que nós, a Bíblia, diz-nos isto, é claro. Como é que eu posso ser salvo? Esta foi a pergunta que o jovem rico um dia fez a Jesus. Senhor, como é que eu posso ser salvo?
Eu faço agora esta pergunta à Igreja de Canelas. Eu quero que respondam. Como é que nós podemos ser salvos? Eu ouvi várias vezes, e é quase unânime. Pela graça do nosso amado Jesus Cristo. Ponto final, meus irmãos. E se existisse alguma dúvida, vamos abrir sobre... Porque esta questão da circuncisão poderia ser um aspecto, e nós já vamos ver ali que de facto há ali uma passagem no Antigo Testamento que nos levanta várias questões sobre a circuncisão. Mas se nós pudermos dizer, o Senhor Jesus falou sobre a circuncisão, em algum momento. Vamos ver o que é que, como condição para a salvação. Sabem a única coisa que Jesus disse como condição para a salvação? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 16:16. É uma passagem muito conhecida. Mas vamos abrir para que não haja dúvidas. Se houvesse alguma condição para ter a salvação, essa condição, sabem, irmãos, qual era? Encontramos em Marcos 16:16. E isto Jesus diz, já depois de ressuscitar. Marcos 16:16 diz, quem crer e for, quê? Batizado, será quê? Salvo. E o que é que diz a seguir? Mas quem não crer, será quê? Condenado. Então, existem duas condições para a salvação, à luz do que é o próprio Jesus aqui está a dizer. Existem duas condições, que é, primeira, crer e ser batizado. Quem não crer e não for batizado não será salvo. Se houvesse alguma questão em que a salvação é colocada em causa em detrimento de nós não termos uma ação, podemos pegar nesta passagem. Mas não é isto que é aqui dito. O que é dito, e nós vamos ler então na continuação, é que quando existe esta contenda, diz-nos aqui que resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns dentres que subissem a Jerusalém aos apóstolos e anciãos sobre aquela questão. Eles tiveram que reunir, porque o problema era grande demais para ser resolvido apenas dentro daquela comunidade. Era necessário que fosse aberto este debate, porque estava a levantar um problema, uma divisão dentro da igreja. E diz-nos que quem estava por trás desta divisão, diz-nos no fim desta passagem, no versículo 5, quem estava? Era sempre o mesmo, irmão Albano. Quem eram? É o adversário. Pelos ensinamentos judaicos. Mas, irmão Albano, havia alguém dentro do povo de Deus especificamente que tinha esse hábito, essa natureza, por assim dizer. Quem eram dentro do povo de Israel? Os fariseus. Diz-nos aqui, e alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, isto é, que tinham aceito Jesus, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Os fariseus que aceitaram Jesus, e isto era algo muito bom, louvável, que mesmo aqueles judeus mais radicais aceitassem Cristo. Mas eles viam na circuncisão e o quê? Qual era o problema que nós tínhamos em relação à circuncisão? O que é que eles viam na circuncisão? Era o quê? A salvação. A salvação estava naquele ritual. Mas vou dizer uma coisa, não é fácil. A esta distância dá-nos a sensação que estes irmãos estavam tão enganadinhos. E pensamos, coitados daqueles irmãos, daqueles judeus da época. Vamos ler, e eu peço agora que abram a Bíblia em Gênesis 17. E vamos ver que isto não é assim tão trivial, irmão, esta questão. Em Gênesis 17, no capítulo 17, vamos ler do 13, versículo 13 até 14. Está certo? Então, em Gênesis 17, dos versículos 13 a 14, nós vamos ver, porque isto foi o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão. E diz-nos, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e com o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança quê? Perpétua. O que é perpétuo, irmãos? Para sempre.
Então, espera aí, temos aqui uma situação. Será uma aliança na carne. Isto é Deus. E quando Deus faz uma aliança, é para quê? Sempre. Por isso, vamos continuar a ler. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não tiver circuncidada, aquela alma será quê? Extirpada do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Temos aqui, irmã Raquel, faz favor. Ora bem, mas aqui, para contextualizar, como há bocadinho leste Marcos 16:16, Jesus, quando lhes diz quem crer for batizado será salvo, se repararmos no verso 14, Jesus estava contextualizando, não é? Estava a lançar-lhes em rosto o quê? A sua incredulidade e dureza do coração. E como nós hoje em dia já sabemos, não é novidade, a circuncisão tinha a ver com o coração circuncidado. Digamos que no início Deus fez como fazem os professores na escola para ensinar matemática. Não é muito fácil que uma criança perceba que um algarismo corresponde a qualquer coisa. Isso é um símbolo, um algarismo é apenas um símbolo. Então, muitas vezes, para que a criança perceba que 1 mais 1 é igual a 2, é-lhe mostrado um objeto mais outro objeto e ele vê 2, não é? E para depois associar aquele 1 com um objeto e outro 1 com outro objeto. Ora bem, também a circuncisão no prepúcio, eu suponho que era para que o homem tivesse a noção de que, espera aí, eu pertenço a quem? A Deus. E se pertenço a Deus, eu tenho que ter o coração aberto para o meu Senhor. Não sei se ajudei em alguma coisa. Não, muito importante. Temos aqui, depois vamos dar aqui a palavra. O irmão Albano, faz favor. Eu só gostava, antes que tu terminasse, de falar duas coisas muito importantes para mim nesta lição. Sim, irmão. Cristo morreu no Calvário. Para os judeus era um criminoso, porque todo que era crucificado é um criminoso. Sem dúvida. Porquê? Porque eles nunca perceberam, a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu de alto a baixo no templo. Eles nunca aceitaram isso, nunca perceberam isso, e é por isso que mantinham sempre. Porquê? Porque por detrás de tudo isso há um adversário, como no fim dos tempos, como agora, e ele está pronto para fazer a sua obra destruidora. É verdade. Mas nessa altura, a cegueira era tão grande no povo de Israel, porque o adversário trabalhou com eles muitos anos, e eles não compreenderam quando o véu se rasgou de alto a baixo, que a lei cerimonial tinha terminado ali. Agora, o assunto era com o Messias, que morreu no cruz do Calvário. E aí é que esteve a guerra toda, porque aceitar um Cristo morto no Calvário era um criminoso. É verdade, irmão. Obrigado pela sua contribuição, mano. Carol? No seguimento daquilo que a Raquel havia dito, e para confirmar exatamente, diz-nos em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 16, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. E mais adiante, no capítulo 30, no versículo 6, portanto, no mesmo livro de Deuteronômio, 36, volta a repetir: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Confirmando apenas que realmente aquilo que a Raquel estava a dizer é a verdade. Era uma aliança física, mas que significava, na verdade, uma aliança espiritual. É verdade. E eu agradeço pelo vosso contributo, porque é exatamente essa questão. E, irmãos, não pensem que este assunto da circuncisão foi um assunto que ficou encerrado ali naquele momento. Paulo escreveu muito aos Gálatas. Nós estudámos isso, a Epístola aos Gálatas, não há muito tempo atrás. Foi um dos assuntos que foi abordado, e fortemente abordado. E no livro de Romanos também. Mas se nós lemos algumas passagens, por exemplo, eu vou ler aqui rapidamente, em 1 de Coríntios, no capítulo 7, no versículo 18, diz assim: é alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Então, o problema aqui
Irmãos, é como nós vimos, para o povo judeu, a circuncisão era um ritual, era um pacto de aliança, porque havia aqui uma grande confusão entre aliança e salvação. E eles faziam esta confusão. Porque a circuncisão, como foi muito bem dito, era um pacto de aliança. Irmãos, o cristianismo veio renovar esses pactos de aliança e transformá-los de outra forma. A Páscoa judaica foi instituída por quem? Pelos judeus? Foi? A Páscoa judaica foi instituída pelos judeus? Quem é que instituiu a Páscoa? Foi Deus. Foi Deus que mandou celebrar a Páscoa. E a Páscoa judaica apontava para quê? Para Cristo. Mas Cristo quê? O Messias, o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Por isso mesmo, eles celebravam a Páscoa da forma como nós conhecemos. Apontava para o Cristo que iria morrer e iria sofrer. Nós hoje temos a Santa Ceia, que celebra o quê? Ou relembra o quê? Cristo que vai ser crucificado ou o Cristo já crucificado? O Cristo já crucificado. Daí que nós, enquanto adventistas, temos que olhar para a Páscoa, não como os judeus a olhavam no passado, mas a nossa Santa Ceia é a substituição da Páscoa judaica, no sentido que nós agora não estamos mais a lembrar o Cristo, o Messias que virá para morrer, mas estamos a celebrar ou a relembrar o Cristo que morreu para me quê? Salvar. E que já ressuscitou, é verdade. Isso é que é importante. A ressuscitou e está no céu. Obrigado, irmã Olívia, por ter lembrado isso. Agora, para eu ser aceito na comunidade judaica, eu então tinha que passar pelo ritual. Aos 8 dias de vida, o macho, o homem, criança, tinha que ser circuncidado. E isto era uma aliança, uma marca física. Qual é a marca que não é propriamente física, apesar de ser um testemunho público, da minha aceitação não ao judaísmo, mas ao cristianismo, a Cristo? Batismo. Então vejam que aquela situação que Jesus disse, e era importante, que quem crer e for batizado será salvo. O batismo, sim, é uma condição, no sentido de que eu aceito Cristo. Mas da mesma forma que a circuncisão não salva, o batismo também não salva. E porquê que o batismo não salva? Já lhe dou a palavra, irmão. Porquê que o batismo não salva? É exatamente a graça de Cristo é que me salva. Eu posso ter-me batizado, basicamente ter-me molhado aqui. Se eu verdadeiramente no meu coração não aceitei Jesus, com todo o meu espírito, com todo o meu amor e com toda a minha fé. Irmão. Eu penso que se refletirmos um bocadinho, a circuncisão, como foi dito, era um ato físico e que, quando nós percebemos, ele foi dado a Abraão com o intuito de preservar a descendência de Abraão. O israelita, ou aliás, uma israelita, não devia relacionar-se com um incircunciso. Portanto, os casamentos teriam que ser sempre dentro do povo de Israel e com pessoas circuncidadas. Portanto, isto era uma preservação, ainda assim não foi suficiente, não é? Para que o povo de Israel se mantivesse íntegro, não se misturasse com as outras gentes, até que terminou o tempo para o povo de Israel. A partir daí era para pregar aos gentios, não fazia sentido a circuncisão, porque realmente o povo de Israel que até ali tinha sido íntegro aí, ou devia ser mantido íntegro por esse meio, agora não fazia sentido. Agora a pregação devia ser levada a todas as pessoas. É verdade. E portanto não fazia sentido sequer a circuncisão. É verdade, obrigado pelo seu contributo. Irmãos, eu vou só contar uma pequena experiência. Sabem que nós adventistas não somos muito diferentes daquilo que aconteceu nesta época. Eu cresci a pensar, por exemplo, e agora perdoem-me se algum irmão pensa de maneira diferente. Eu estou agora a correr um risco. Que a Santa Ceia era só para membros da igreja. Eu cresci a pensar que quem não é adventista não deveria participar na Santa Ceia. E cresci a pensar aquilo. Até que houve uma altura, tive na altura um pastor, não vou dizer quem, mas que abriu um pouco os olhos e de facto mostrou que a ceia do Senhor é nada mais, nada menos do que levar as pessoas a aceitar que Cristo morreu. Eu reconhecer que Cristo morreu por mim, pelos meus pecados, e que já ressuscitou, e que está pronto e disposto a salvar-me.
E que todos aqueles que participarem nessa ceia do Senhor estão a compactuar, estão a relembrar esse sacrifício, porque Jesus diz, farei isto em quê? Memória de mim. A ceia do Senhor é para nós relembrarmos o sacrifício de Cristo. E eu pensava nisso. Até que, graças a Deus, mudei essa perspectiva. E vou-vos contar como às vezes estas coisas podem fazer diferença. Havia uma família que há cerca de 20 anos não vinha à igreja. Eles abandonaram, aquela família tinha 3 filhos, era um casal, tinha 3 filhos, já com uma idade de jovens, quando abandonaram a igreja. E ficaram 20 anos sem aparecer à igreja. Passados 20 anos, aquele casal voltou. E teve um sábado, 2 sábados, e ao 3º sábado, trouxe pela primeira vez o filho mais velho daquele casal, que já tinha filhos, era casado, já tinha uma vida feita, já era um adulto, e naquele sábado era a Santa Ceia. Eu fiquei assim a pensar, eu fiquei feliz porque vi aquele meu querido amigo que eu já não via há mais de 20 anos na igreja. E era a ceia do Senhor. E estavam todas as pessoas a levantarem-se e ele estava no seu lugar sentado. Ele pensava, logo que azar, 20 anos sem vir à igreja e o primeiro sábado que eu venho à igreja é Santa Ceia. Que azar o meu, pensou aquele jovem. Só que a realidade é aquela. E quando eu olhei, eu fui impelido pelo Senhor a convidar aquele meu querido amigo a ir a participar no lava-pés. E ele dizia-me no lugar, não, eu não posso. Eu dizia, mas porquê é que não podes? Eu não posso, eu já não sou da igreja, eu já saí. Eu disse assim, mais um motivo, bora, vem. E fizemos o lava-pés. Vou-vos dizer, irmãos, aquele jovem não voltou mais a ser da igreja até hoje. Ficou na igreja, tem cargos na igreja, etc, etc. Se eu tivesse tido a resistência, eu não sei, não estou aqui com isto a dizer que foi por ter participado no lava-pés. Mas sabem o que é que ele disse? Ele disse-me depois, passado uns tempos, eu sentia que não era merecedor. Pela minha vida passada, pelos 20 anos que eu estive longe de Deus. Sentia que não era digno. E isto era o que os gentios pensavam também. Mas quando nós dizemos, não, a salvação não importa para onde andaste, não importa o que tu fizeste. A ceia do Senhor é um momento de reconciliação. Com Deus também. E por isso está aberta a todos. E isto é só uma pequena amostra, irmãos, de facto, de como nós muitas vezes, pelo nosso farisaísmo, permitem-me esta questão, eu não sei se me dão ainda, está ali uma intervenção, ainda, a direção dá-me autoridade. Ou então, 1 minuto, está aqui a contar. E eu vou terminar já a seguir. Quando realmente aconteceu o concílio de Jerusalém, digamos, né? de Jerusalém, foi para consensuarem acerca daquelas discussões e dissensões que haviam, não é? Uhum. E portanto chegaram realmente a uma conclusão. Conclusão que foi respeitada por uma maioria depois entre eles. Acontece o seguinte, é que nem sempre as maiorias têm razão. E vou dar apenas 2 exemplos. O exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que cumpre aquilo que a Escritura ensina, e as maiorias à nossa volta não têm razão, não é? Mas temos que as respeitar democraticamente, não é? É o termo. Outro exemplo apenas, e com este fixo, sobre os espias de Israel, que foram espiar Canaã. Apenas 2... Era a minoria, não é? Era a minoria, mas respeitaram a maioria, que eram os outros 10. Portanto, embora mal, por isso é que continuaram a vaguear no deserto mais aqueles anos todos, porque não quiseram respeitar uma minoria que tinha razão. Sem dúvida. É ou não é? E aquilo realmente que nos, infelizmente, que passa à nossa volta é que a nossa minoria, entre aspas, naturalmente, está com a razão, mas, infelizmente, não é respeitada pelas maiorias, muitas vezes. Lamentavelmente. É verdade. E nós tivemos, recentemente, ainda houve... Pronto, peço desculpa pelo não tenho que dizer. Eu é que peço desculpa por causa da Escola Sabatina, não queria alongar, mas termino desta forma, dizendo que ainda não, há muitos anos, há muito tempo, tivemos uma reunião magna da nossa igreja, que nós chamamos a Conferência Geral, poderia ser um concílio, por assim dizer, onde houve decisões importantes a ser tomadas e votações muito importantes. Mas isso é lamentável. Apesar de que, de uma forma democrática, a Igreja manifestou a sua opinião, porque ali havia representantes de todo o mundo, essa mesma opinião não foi aceita por uma série de pessoas, inclusive líderes de outros países. E isso é triste, porque mesmo que de facto não seja, a decisão não vá em favor daquilo que é a minha opinião, nós, enquanto Igreja, nós devemos pensar, esta é a Igreja de Deus, mesmo que a decisão não tenha sido aquela que eu pensava ser a mais correta.
E isso é que nos faz nós um povo diferente. Nenhum de nós deveria virar as costas à igreja porque algum dia a igreja não foi de acordo com aquilo que é a minha opinião. A gente tem que ir em relação àquilo que é o assim diz o Senhor. Esta é que é a opinião que conta. E eu só termino com a passagem que nós encontramos, porque houve de facto aqui decisões foram tomadas, eu nem falei sobre elas, que são importantes, que de facto havia questões que os gentios deveriam observar, em ponto 1, que era a carne oferecida em sacrifício aos ídolos e em rituais pagãos, e servida em festa do templo ou vendida ao mercado, eles não deveriam consumir. O consumo de sangue, carne de animais estrangulados, ou seja, carne cujo sangue tenha sido drenado, não tenha sido drenado neste caso, e a imoralidade sexual, neste caso a fornicação. Estes eram os 4 aspectos, mas estes 4 aspectos não eram novos. Estes eram os 4 aspectos que vinham do Antigo Testamento, que era imposto àqueles gentios que quisessem viver dentro do povo de Deus. E eu termino então com esta declaração que é fantástica, que em Atos 15, 30 a 33, que tendo dito isto, nós encontramos esta passagem que é um consolo para estes gentios. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta, a tal carta com a decisão que foi tomada no concílio. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, tendo ali algum tempo, os irmãos os deixaram e voltaram em paz para os apóstolos. Esta é a alegria que a palavra de Deus, quando a igreja se une em união, mas mesmo este concílio foi difícil, houve forte contenda neste concílio. Nós lemos essa passagem, mas os irmãos durante a semana leram. Mesmo que haja forte contenda, quando o Espírito de Deus existe e prevalece, as decisões são as corretas. E que Deus possa sempre ensinar, que a nossa igreja possa aprender nestas lições da história da igreja primitiva, as lições para o presente também. Eu peço desculpa pelo tempo que alonguei e que Deus os possa também abençoar a todos. Um bom e santo sábado. Agradecemos ao Fábio pela oportunidade que veio a partilhar connosco a palavra de Deus. E agora passamos ao momento especial que o Joel falou, um sábado especial dos aniversariantes. Irei passar a divulgar quais são os nomes e desde já as nossas desculpas se algum nome não estiver aqui registado, mas sintam-se à vontade de vir aqui à frente. Alguma visita, algum amigo que também faça anos neste mês de agosto, por favor, venham aqui à nossa frente, por favor. Portanto, Alexandra Miriam Rodrigues dos Reis, Alexandre José Soares da Costa, Ana Sofia Oliveira Pereira, David Gomes Souza, Elsie Karina Araújo Gonçalves, Inoque Gilberto Souza Tavares, Ezequiel Romano Teles Lagoa, Fernando Souza Rocha, Graça Maria Pereira Vasconcelos, Hélder Jesus Lopes, Idílio Manuel Martins da Silva, Joana Vieira da Costa, Jorge Manuel Pereira de Vasconcelos, Jorge Miguel Cardoso de Souza, José de Carvalho, José Miguel de Almeida Mota, José Moreira Guedes, Josué Filipe Gomes Ramos, Madalena Maria Pereira Soares, Manuel Francisco Lopes Carvalho, Maria de Fátima Fernandes Cruz, Maria de Sá Oliveira Granja, Maria Eduarda Ferreira Fernandes, Maria Fernanda Oliveira Pinto, Maria Vitória Oliveira Castro, Nuno Miguel Lima da Costa, Ricardo Jorge da Costa de Faria, Sandra Raquel Santos Ferreira Soares, Serafim Teixeira Miranda, Vasco Filipe Barbosa Fontes. Podem se sentar, que o Senhor vos abençoe neste novo ano de vida.
Vimos o exemplo dos apóstolos nesta manhã e a forma como eles se serviram da palavra do Senhor. Portanto, não esqueçamos de agir do mesmo modo. Busquemos a palavra de Deus para as respostas às nossas dúvidas e às nossas dificuldades. O hino 162 lembra-nos deste exemplo, que diz a Bíblia. A Bíblia é onde nós podemos encontrar as respostas certas, as respostas que nos podem fazer felizes para a vinda do Senhor. 162 é o hino com que vamos terminar esta escola sabatina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Senhor, quão gratos nós estamos ao sentir que a salvação é um dom gratuito vindo de Ti, mas não é um dom exclusivo apenas para um povo, mas é um dom disponível, de graça, para todos aqueles que no seu coração desejarem Te seguir e desejarem Te amar. Que esse possa ser o Espírito que possa existir sempre nos nossos corações. Que em nenhum momento, Pai, mesmo que a nossa fé possa estar abalada, possa estar desanimada, mas que em nenhum momento o inimigo possa prevalecer, levando-nos a virar as costas às Tuas verdades, ao Teu povo, mas que possamos acreditar
que tu instituíste esta igreja com uma missão de levar este Evangelho eterno a toda a tribo, nação, língua e povo. E, Senhor, ajuda-nos a cumprir para que a tua breve volta possa ser uma realidade. Para que, Senhor, outros possam usufruir dessa maravilhosa mensagem, essa boa nova de que tu um dia virás para nos tirar deste mundo de pecado, de dor e de sofrimento, para essa nova Jerusalém que tu estás a preparar, onde não haverá não mais morte, nem dor, nem doença, nem sofrimento, mas haverá apenas amor e alegria e um constante louvor eterno ao teu santo nome. Que isso possa ser a nossa bendita esperança. Em nome de Jesus te peço. Amém.